Como vencer o luto? Esse vídeo ele é sobre como você pode vencer o seu luto. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e o significado do meu nome é médico de Deus, aquele que Deus usa para exercer sua medicina. E eu descobri exatamente onde Deus me usa para poder curar as pessoas. É na alma. E a alma é onde a gente guarda os nossos sentimentos e as nossas emoções. E através dela é como a gente configura a nossa mentalidade. É a nossa essência, tá? Então eu espero poder te ajudar através dessa revelação que Deus me deu. Eu já curei muitas doenças nas almas, muitas feridas, muitos traumas. E um deles é o luto. O que é o luto? O luto é a consequência de uma perda, quando a gente perde alguém. Quando alguém realmente morre, sabe? A morte significa separação. Então, quando isso é separado de nós, alguém que a gente ama muito é separado de nós, gera esse sentimento que a própria palavra de Deus chama de luto, que o mundo chama de luto. Então, o luto é a consequência dessa grande perda. Agora, algumas coisas que é uma espécie de mito que você precisa já aprender a configurar, o fato da gente perder alguém que ama muito, é necessário que a gente sofra muito, ou que a gente viva uma vida sofrendo. Isso é um mito, isso é uma mentira. Jó, que é um dos exemplos que eu quero trabalhar com você, que Deus revelou passo a passo através da vida de Jó, ele perdeu muito, cara. Ele perdeu 10 filhos. Além de ter perdido a sua saúde, de ter perdido seus bens, ele perdeu 10 filhos. E o fato dele perder 10 filhos, ele conseguiu resolver o luto de imediato. Ele não teve uma vida de luto, ele resolveu o seu luto. Depois você pode ler, inclusive se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não deixa de dar o like. Através do seu like, o YouTube entende que isso é relevante, vai chegar para outras pessoas. E cara, faz o seguinte, compartilha se você gostar, copia o link e manda nos grupos de WhatsApp. Ou para alguma pessoa que você sabe que vive em luto, que passou pelo luto, coloca lá, pega, copia e manda lá. Certamente vai abençoar a vida dessa pessoa, lembra disso. Então é o seguinte, o luto, a consequência da morte, que é o luto, vai acontecer se você perder alguém, com todo mundo, cara. O próprio Jesus, ele chora diante da morte. Ali é Jesus entrando no luto. Quando ele perde o amigo dele, Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro. Depois, quando Jesus perde o seu primo e amigo, João Batista, ele queria ir para o seu momento de solidão, para ele fazer o seu luto e ele resolver. Jesus resolve tudo de imediato. Davi, ele perde um filho. Davi, ele resolve o luto no mesmo dia. Davi, depois ele perde um outro filho, ele ia ficar prostrado, só que vem um amigo, pressiona ele e ele também resolve no mesmo dia. José, ele perde o pai. O Egito chorou o luto do pai por 70 dias. Moisés, quando morre, o povo de Deus ficou em luto por 30 dias. José, enquanto o povo do Egito resolveu o luto em 70 dias, José resolveu em 7 dias. Então, olha só quantas diferenças em relação às pessoas de tempo para poder resolver o luto. No mesmo dia, 7 dias, 30 dias, 70 dias. Então, existem prazos. E esses prazos estão relacionados ao quê? A mentalidade de cada um e a espiritualidade de cada um. Então não é o quão importante é a pessoa que você perdeu, mas é o quanto você investiu na sua mentalidade e na sua espiritualidade. É isso que vai ser o divisor de água se você consegue resolver com um dia, com 7 dias, com 30 dias, com 70 dias. Por que Egito 70 dias? É um povo com pouca consistência espiritual, com uma mentalidade pagã, uma mentalidade mundana. Por que 30 dias o povo de Deus, os hebreus? Porque é um povo que já tem mais revelação de Deus, mais conhecimento de Deus. 7 dias, um homem muito próximo de Deus, que é José. Com um dia, Jesus, Davi, Jó, só os gigantes. Quero compartilhar uma experiência que eu vivi quando Deus já estava me revelando essas coisas.
alguns anos atrás eu perdi um grande amigo, Ulisses. É provável que você já tenha perdido um grande amigo também. Eu perdi meu pai com 6 anos, eu perdi meus avós também nessa época com 6 anos, depois meu avô com 14, o pai da minha mãe, depois meus tios, amigos, e aí Ulisses também. E eu vi Deus me dando a graça de curar a minha alma, médico de Deus. Então Deus, ele cura em mim e através de mim ele começa a gerar essa cura. Então vou dar um exemplo para você. Eu já fui um cara ansioso, de ter gastrite nervosa. Eu não sou mais ansioso, há muitos anos que eu não sou ansioso. Quando eu entrei na ArcelorMittal, fui fazer uma entrevista lá, eu lembro da minha boca encher de afta, porque eu tive ansiedade. Eu fiz a prova, então o que eu percebia? Isso não me impedia de agir, mas isso me gerava uma ansiedade. Então, o meu corpo reagia e a minha mente me fazia avançar. Tem gente que não consegue nem avançar. Só que, atualmente, nem gera essa ansiedade, eu nem penso no assunto. Por quê? Deus, ele curou isso dentro de mim. E aí ele vai me mostrando para eu poder curar isso nas pessoas também. O luto foi a mesma coisa. Eu quero te contar uma experiência de luto da morte do meu amigo Ulisses. Então, vários amigos viveram isso junto. Foi um choque para a cidade. Quem é da minha cidade aqui de João Monlevade sabe bem do que eu estou falando. Um cara, assim, um dos meus melhores amigos, uma das pessoas mais agradáveis no qual eu já relacionei, de frequentar a casa dele mesmo, da gente viver coisas incríveis junto, enfim. Eu estava vindo de Santa Bárbara e marcando os passos no relógio. Eu gosto de ver o tanto de passo que eu dou no dia. Eu lembro que foi, acho que um dos dias que eu mais andei na minha vida. Eu fiz a mudança da minha prima em Santa Bárbara. Quando eu estava vindo embora com minha mãe, a gente foi no Caraça, um lugar que eu nunca tinha ido. A gente rodou muito lá e foi em várias cachoeiras. E depois, quando eu cheguei aqui em João Monlevade, eu fui levar uma turma de amigos no Pau de Óleo. Nesse dia eu dei mais ou menos 22 mil passos, por aí. E aí, eu já sabia disso. Quando Deus quer aumentar a sua performance, ele te faz andar muito, sabe? Olha Jesus, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Eu não programei andar esse tanto, mas eu vi Deus me direcionando para andar esse tanto. Então eu já sabia que Deus queria aumentar a minha performance. E no carro, voltando com a minha mãe, eu lembro da gente trocando umas ideias e a gente conversava exatamente sobre isso, sobre a morte. E aí eu falando assim, mãe, eu tô pronto para a sua morte. Eu falei isso olhando nos olhos dela. Falei, mãe, eu tô pronto para a sua morte. Cara, não quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou chorar. Eu vou fazer o que aconteceu com Jó. Vou te contar aqui. Olha só, Jó, quando ele perde os filhos, ele rasga seu manto, ele rapa a cabeça, ele se prostra no chão e ele reconhece o processo. Aí ele vai dizer, o passo a passo. No saí do ventre da minha mãe, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Cara, vai acontecer a primeira parte com todo mundo. O que é a primeira parte? Você vai rasgar por dentro, você vai perder suas forças, que é rapar a cabeça, e você vai cair em terra. Vai acontecer, cara. Entrou em luto, todo mundo. Só que não é todo mundo que sabe sair disso. Entende? O que vem depois é o entendimento que Jó tem. Eu fiz um e-book passo a passo. Esse e-book, ele surgiu na verdade de um áudio que eu mandei para ajudar uma pessoa. Essa pessoa conseguiu resolver o luto dela e depois alguém transcreveu, que foi a Thaís, filha do meu primo Tiote, Juninho, que é meu parceiro lá das cortinas, que é quem foi meu mentor, né, nessa área das cortinas. Ele tem a empresa dele, eu tenho a minha. E a filha dele pegou e escreveu. E aí eu falei, caramba, velho, como que escrito também fica simplificado? E aí o que eu fiz recentemente? Eu coloquei tudo num PDF, organizei passo a passo para você aplicar como se fosse uma receita, cara. Eu vou deixar o link aqui disponível, você pode acessar. Eu aconselho que quem adquira esse e-book, se você tem um luto que precisa resolver, não perde tempo. Clica aqui e adquire o seu. Se você quer ser alguém que ajuda as pessoas a sair de luto, cara, clica aqui e adquire o seu. A não ser que você seja uma pessoa indiferente, apenas isso, aí não é para você. Mas mesmo assim, ainda você pode compartilhar com alguém. Fala assim, ó, assiste aí que isso é relevante. Bom, falei com minha mãe. Mãe, tô pronto. E sabe o que é uma das coisas do luto que a gente vê nessas pessoas?
Geralmente as pessoas que mais amaram, que demonstraram amor, que se empenharam, que fizeram tudo que podia fazer, são as que conseguem passar pelo luto com mais facilidade. Por quê? Porque elas entregaram tudo que tinha. Elas não guardaram, elas não pouparam, elas não viveram uma vida de amargura, de coração duro, cheia de bloqueios. Elas entregaram. Por isso, vou dar uma dica. Por isso que Jó não atribuiu falta alguma, não faltou. Por quê? Porque você deu tudo o que tinha para dar. Beleza? E aí, conversando com minha mãe, na hora que eu chego no alto da montanha, depois lá com meus amigos, a gente recebe a ligação, um amigo já me liga, perguntando se eu sabia da morte de Ulisses, e aí depois a esposa de Ulisses liga para Cupim, meu amigo, outro amigo, que estava junto lá, e na época os dois estavam abrindo sociedade lá, da Boom e tal, então eles estavam muito próximos, e aí a esposa de Ulisses liga para ele, cara, você vê como que é forte isso. Cupim tentou rasgar a blusa dele. Olha o luto, como que ele é natural. O sentimento dele de rasgar a blusa é porque por dentro ele estava sendo rasgado. E aí, cara, todo mundo, lágrimas, choro. Cada um foi para sua casa, a gente conversou e tal. No dia seguinte era o velório. E aí, antes de ir para o velório, normalmente eu acordo 5 horas da manhã e tal e vou correr. Fui correr com o meu cachorro na montanha e lá eu fui resolver o meu luto. Eu fiz esse passo a passo e ali eu resolvi o meu luto do meu amigo Ulisses. E aí Deus falou no meu coração o seguinte: vai pro velório agora e abraça o máximo de pessoas que você conseguir, porque através de você eu vou curar aquelas almas, sem uma palavra. Cara, eu tenho certeza, se alguém que estava lá for lembrar de como eu estava transitando naquele velório, não tem ninguém que abraçou mais pessoas do que eu. Todos que eu conhecia e que eu não conhecia. Não quer dizer que eu abracei todo mundo, mas seguramente uns 80%. Quem olhava para mim, meu irmão, eu já abraçava. E eu sei que Deus curou muitas pessoas ali do luto sem falar nada. E a morte de Ulisses foi uma mensagem para muitas pessoas. Deus ele fala assim através da palavra dele: é melhor você ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, porque na onde há luto você vê o fim de todos. Isso leva as pessoas à reflexão. Uma casa que há festa nem sempre leva as pessoas à reflexão, muitas vezes leva as pessoas à perversão. Guarda isso. Por isso que Deus está falando assim: vá a uma casa onde há luto. Depois, teve pessoas que não foram curadas naquele momento. E eu tive a chance de usar esse passo a passo e a gente resolver. Tenho vários casos aqui. Não vou citar os nomes, mas são amigos pessoais que a gente teve momento. E como que é, cara, real. É uma configuração mental, da sua mentalidade, e uma configuração espiritual. Que a pessoa, de certa forma, é configurada para, primeiro, não falar desse assunto, segundo, não pensar nesse assunto, e terceiro, mais mostrar sofrimento do que resolver de fato. Por isso que a maioria não resolve. Eu conheço pessoas que vivem 12 anos. Eu tenho uma vizinha, eu já fui no quarto da filha dela, ela perdeu a filha há 12 anos, e está tudo lá intacto, ela não quer resolver. E para ser sincero, ela vai no terreiro, você já entendeu, né? Para poder conversar com a filha dela. Não é a filha dela, não é. Mas isso é para outro assunto. Bom, olha a força do abraço, olha a força do entendimento, olha quando você consegue resolver para si e o quanto você consegue ajudar para os outros. Espero poder ter te inspirado a falar sobre esse assunto, a pensar nesse assunto e a compartilhar. Para você ver o passo a passo e saber como é que funciona, cara, clica aí, adquira o seu e-book, é simbólico o preço. É para você honrar o nosso trabalho também. Dá seu like, curte aí, se inscreve, cara, se inscreve no nosso canal. Quero fazer mais vídeo para vocês. Deixa nos comentários também que assunto você quer que eu traga aqui, com essa maneira que a gente expressa, beleza? Deus te abençoe e espero que sua alma seja curada.